Vale Notícias. Olá, ouvintes da Vale Rádio Web. Estamos começando mais um Vale Notícias. Vale Notícias. O novo modelo de placa para veículos entra em vigor no Brasil a partir desta sexta-feira, dia 31. As novas peças apresentam diferenças em relação às placas cinzas usadas anteriormente em alguns estados. Uma das alterações diz respeito à cidade do veículo, que não será mais informada. Na reportagem, Marquesan Araújo. Entram em vigor a partir desta sexta-feira as placas padrão Mercosul. As novas peças apresentam diferenças em relação às placas cinzas usadas atualmente em alguns estados. Uma das alterações diz respeito à cidade do veículo, que não será mais informada. Em algumas unidades da federação que adiantaram o prazo de vigência da nova placa, as peças chegaram a sair com a impressão do brasão dos municípios. No entanto, a exigência foi retirada em 2018. Este dado agora só pode ser conhecido por meio do QR Code, um código que é lido pelos smartphones. O padrão Mercosul é utilizado no Brasil desde setembro de 2018. O primeiro estado a adotar a medida foi o Rio de Janeiro, segundo o Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran. Atualmente, mais de 4,5 milhões de veículos circulam com a nova peça no país. O formato também é adotado na Argentina, Paraguai e Uruguai. Reportagem Marquesan Araújo. Coronavírus avança para todas as regiões da China. No Brasil, há 9 casos suspeitos em investigação em 6 estados. Reportagem de Tainá Ferreira. O número de mortes pelo coronavírus chegou a 170 na China e atingiu todas as regiões do país nesta quinta-feira. Isso porque foi confirmado o primeiro caso da doença no Tibete. Até então, o único local que estava livre. O coronavírus já infectou mais de 7.700 pessoas em todo o mundo, em pelo menos outros 15 países, como Japão, Coreia do Sul, Tailândia, Estados Unidos, Alemanha e França. Nenhum paciente contaminado fora da China morreu. A maior parte dos casos e mortes em relação ao coronavírus está na província de Hubei, na qual a capital é Wuhan, cidade com mais de 11 milhões de pessoas localizada na região central da China. Só na cidade foram detectados mais 356 novos casos e mais de 25 mortes. No Brasil, o Ministério da Saúde revelou em coletiva de imprensa nesta quarta-feira que há 9 suspeitos em investigação nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Paraná e no Ceará. Todos os pacientes estão passando por exames que, por enquanto, estão centralizados na Fiocruz do Rio de Janeiro. Durante a coletiva, o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, informou que não haverá bloqueio de passageiros da China nos aeroportos. Ele disse também que não há previsão de interferência no carnaval. Reportagem Tainá Ferreira. Vale Notícias. Propaganda também é conteúdo. Com uma boa propaganda, você consegue mais que vender. É possível conceituar. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie em Web Rádio. É rádio, é internet, é mais comunicação para sua marca, serviço ou produto. O rádio na internet já é uma realidade e você precisa acompanhar as novas tendências de propaganda. Anuncie em Web Rádio, uma iniciativa do Encontro de Profissionais de Web Rádios Brasileiras e uma realização da Na Mosca Produções Audiovisuais. Vale Notícias. Corinthians perde pela primeira vez sob o comando de Thiago Nunes. Reportagem de Cadu Macri, da agência Rádio Web. Na última quinta-feira, a bola rolou pelos principais campeonatos estaduais do Brasil. Em São Paulo, o Santos venceu a Inter de Limeira por 2-0, com 2 gols do atacante Raniel. A partida marcou o reencontro de Elano com a Vila Belmiro, já que o ex-jogador, hoje em dia, é técnico da equipe do interior de São Paulo. O Corinthians foi até Campinas e perdeu para a Ponte Preta pelo placar de 2-1. Esta foi a primeira derrota de Thiago Nunes no comando técnico corintiano. Apesar do resultado, Thiago Nunes viu o Corinthians como soberano na partida, mas o time não soube aproveitar as oportunidades de gol. Essas questões pontuais ali nos momentos do gol, que foi
no meu ponto de vista, 2 acidentes. O primeiro, uma sequência de pós-bola parada, que bateu, rebateu e sobrou para o jogador deles. O segundo, uma saída de bola que acabamos dominando mal a bola e perdemos na saída. Depois disso, né, eu recordo que só mais uma chance da Ponte, e nós soberanos dentro do jogo, não conseguindo transformar as chances criadas em gol. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio venceu o São José de virada pelo placar de 2-1 e conquistou assim sua primeira vitória como mandante na competição. Os 2 gols do tricolor foram marcados pelo atacante Everton Cebolinha na segunda etapa, e o jogador revela que na segunda etapa o Grêmio precisou ser um pouco mais ousado e por isso os gols saíram. Acho que dentro da partida a gente tem que ter esse crescimento, né? Quando as coisas não estão dando certo, o combinado era arriscar um pouco mais ali no segundo tempo, porque a gente precisava, estava com o placar adverso ali, precisava arriscar um pouco mais, e a gente conseguiu crescer no jogo e conseguimos fazer essa pressão resultar em gol, né? E é uma vitória que dá mais confiança ainda, porque a gente sabe da dificuldade que é nesse início de temporada, mas é uma vitória muito importante. No Campeonato Carioca, o Botafogo também venceu de virada. Bateu o Resende pelo placar de 2-1 dentro do estádio Newton Santos. O gol da vitória saiu aos 48 minutos do segundo tempo, com Pedro Raul cobrando pênalti. O outro jogo que estava previsto para a noite de quinta-feira no Rio acabou adiado em virtude das fortes chuvas que castigaram a cidade maravilhosa. O Vasco da Gama, que enfrentaria a Cabofriense às 9h30 da noite em São Januário, teve seu jogo remarcado para esta sexta-feira, 11 horas da manhã. A Agência Rádio Web, com o giro dos estaduais, Cadu Macri. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que o Weintraub, ministro da Educação, atrapalha a educação e futuro das crianças. Reportagem de Yuri Hudson, da Agência Rádio Web. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, definiu como um desastre a atuação de Abraham Weintraub à frente do Ministério da Educação. Nesta quinta-feira, o democrata voltou a criticar o ministro de Jair Bolsonaro. Na quarta, Maia já tinha alfinetado a gestão de Weintraub e de Ricardo Salles, do Ministério do Meio Ambiente. Para o presidente da Câmara, o ministro da Educação brinca com o futuro das crianças. O fato, o ministro da Educação atrapalha o Brasil, atrapalha o futuro das nossas crianças. Para mim é um desastre, né? Eu acho que ele brinca com o futuro de milhões de crianças no Brasil e acho que é grave a forma como ele vem administrando o Ministério da Educação, mas se vai demitir, se vai assinar, eu não tenho nenhuma preocupação com isso e esse não é o meu papel. O meu papel como... Sobre o ministro do Meio Ambiente, Maia afirmou que pessoalmente gosta de Ricardo Salles. Disse que o ministro tem gabarito técnico para chefiar a pasta, mas ponderou que a postura de Salles travou qualquer possibilidade de diálogo dele com os setores do meio ambiente. Em relação ao meio ambiente, não crítica ao ministro, que é um bom quadro, mas crítica a como ele vai conseguir se relacionar com os segmentos mais importantes do meio ambiente, com o discurso que ele construiu, como é que ele reorganiza o discurso. Isso é uma coisa. No ano passado ele radicalizou, gosto dele, tenho uma boa relação com ele, apenas acho que, como ele conduziu ano passado, para ele restabelecer essa relação não será simples, mas não sou eu que vou demitir, nem nomear ministro algum. Nossa reportagem entrou em contato com as assessorias dos ministros da Educação e do Meio Ambiente. No entanto, as pastas não se pronunciaram oficialmente sobre as críticas de Maia. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Medida provisória vai liberar quase 900 milhões para regiões afetadas pelas chuvas, para ações de infraestrutura em municípios afetados. Reportagem Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional. Serão 892 milhões de reais em recursos federais para as ações de reconstrução da infraestrutura nos municípios atingidos pelas fortes chuvas dos últimos dias na região sudeste, principalmente em Minas Gerais, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. O anúncio da liberação dos recursos foi feito em Belo Horizonte após o presidente Jair Bolsonaro ter sobrevoado as áreas mais atingidas. Esse dinheiro vai ser liberado por meio de uma medida provisória que abre crédito extraordinário em favor do Ministério do Desenvolvimento Regional. Acompanhado de outros ministros, o presidente ressaltou ações conjuntas que estão sendo tomadas por diversos ministérios. Os demais ministros, como a infraestrutura, a liberação de rodovias aí que estavam bloqueadas, a Caixa Econômica Federal também, a liberação do FGTS, a saúde, bem como os demais ministérios.
Então estamos trabalhando ombro a ombro para buscar então mitigar os problemas ocorridos com essa catástrofe que aconteceu nos últimos dias. O balanço até agora aponta 55 mortos e cerca de 30 mil desabrigados ou desalojados só em Minas Gerais. Na região toda, são 123 municípios com situação de emergência reconhecida pelo governo federal. O governador de Minas, Romeu Zema, fez um balanço da situação. A nossa prioridade foi colocar a Defesa Civil do Estado à disposição das prefeituras, orientando, acompanhando, e priorizar a ajuda humanitária que tem sido feita também com a ajuda dos Correios. E agora estamos iniciando um segundo momento, que é o momento em que as prefeituras estão levantando os danos e o Ministério do Desenvolvimento Regional, através do ministro Gustavo Canuto, que também tem acompanhado de perto, irá analisar todas essas perdas e disponibilizar os recursos para que as prefeituras possam reconstruir as suas pontes, as suas ruas que foram destruídas neste momento. O Estado continuará acompanhando, a previsão é que as chuvas devem diminuir em breve e parece-me que o pior já ficou para trás. O ministro Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional, afirmou que será criada uma força-tarefa para receber e processar os pedidos das prefeituras o mais rápido possível. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Secretário de Saúde diz que não há confirmação de coronavírus no Rio de Janeiro. Informações de Cíntia Cruz, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. O secretário de Saúde do Rio de Janeiro afirmou que não há qualquer caso confirmado de coronavírus no estado. As declarações foram dadas nesta quinta-feira durante o lançamento do programa Comunidade Cidade no Palácio Guanabara. Edmar Santos observou que, do jeito que a epidemia se alastra na China e com o alerta da Organização Mundial de Saúde, que elevou novamente o risco da chegada da doença em outros países, provavelmente o Brasil não ficará livre. No entanto, ressaltou que não é hora de alardes e garantiu que o planejamento está sendo feito considerando todas as possibilidades de cenários futuros. Qualquer tipo agora de alarde desnecessário vai trazer mais confusão e problema do que o risco do próprio coronavírus. A Secretaria Estadual de Saúde está acompanhando desde o primeiro caso, para e passo, tudo o que tem acontecido. Estamos absolutamente integrados com o Ministério da Saúde. Tem um grupo de trabalho da nossa Subsecretaria de Vigilância com o pessoal da Fiocruz. Todos os casos que a gente teve suspeitos no Rio até hoje, a maior parte nem se enquadrava na classificação de caso suspeito como proposto pelo OMS. Nenhuma evidência de circulação do vírus até aqui. E eu quero assumir publicamente um compromisso para ajudar a tranquilizar a população, que quando houver, nós não nos omitiremos. De pronto daremos essa notícia, porque precisamos inclusive que as pessoas se organizem para que a gente possa fazer o isolamento adequado e evitar o hiperdimensionamento dessa epidemia. E municípios fluminenses estão também se antecipando e tomando medidas de prevenção, como, por exemplo, Niterói, que criou um grupo de resposta rápida que ficará responsável por tratar assuntos relacionados ao coronavírus. A iniciativa tem como objetivo garantir todos os cuidados e assistências necessários para eventuais casos que possam surgir. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cíntia Cruz. O IPP, Índice de Preços ao Produtor, ficou em 5,19% em 2019. Os alimentos puxaram a inflação, segundo o IBGE. Cíntia Cruz, da Agência Brasil, traz a informação sobre este assunto. O índice de preços ao produtor, que mede a variação de preços dos produtos industrializados na saída das fábricas, ficou em 5,19% em 2019. A taxa é inferior à registrada em 2018, que havia ficado em 9,76%, a maior da série histórica, iniciada em 2014, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No acumulado de 2019, 17 das 24 atividades pesquisadas tiveram inflação. Entre as atividades que mais influenciaram estão os alimentos, 10,12%, refino de petróleo e produtos de álcool,
20,25%, e indústrias extrativas, 13,59%. Por outro lado, 6 atividades registraram deflação, ou seja, queda de preços, com destaque para outros produtos químicos, menos 6,38%, que foram os principais responsáveis por frear a inflação no ano passado. Entre as grandes categorias econômicas da indústria, a maior taxa de inflação ficou com os bens de consumo semi e não duráveis, que registraram alta de preços de 9,2% no acumulado do ano. As demais categorias econômicas registraram também inflação. Foram bens de consumo duráveis, bens de capital, isto é, as máquinas e equipamentos usados no setor produtivo, e bens intermediários, que são os insumos industrializados também usados no setor produtivo. Em dezembro de 2019, o índice registrou taxa de inflação de 0,65%, abaixo do índice de novembro, que foi 0,88%, mas acima do observado em dezembro de 2018. Menos 1,56%. O indicador de dezembro foi influenciado por altas de preços de alimentos e refino de petróleos e produtos de álcool. 3 das 4 grandes categorias econômicas tiveram inflação em dezembro: bens de consumo semi-não duráveis, bens intermediários e bens de capital. Com informações da Agência Brasil, do Rio de Janeiro, Cíntia Cruz. Temporal no Rio provoca deslocamento de plataforma da Petrobras e queda de árvores. Reportagem de Pedro Nascimento, da Rádio Nacional de Brasília. Cerca de 100 defensores públicos estaduais e federais começaram um trabalho conjunto de análise de 6.000 processos de pessoas presas, que ainda não tiveram julgamento e seguem sob a custódia do Estado. A iniciativa é para colaborar com a melhoria do sistema prisional paraense. Segundo o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, cerca de 40% da população carcerária do país é formada por presos provisórios, isto é, pessoas que não foram levadas a julgamento. A ação entre a Defensoria Pública do Pará e a Defensoria Pública da União foi batizada de Programa Defensoria Sem Fronteiras e conta ainda com a participação do Colégio Nacional dos Defensores Públicos, Departamento Penitenciário Nacional e Conselho Nacional de Justiça, com apoio do Governo do Pará. O termo de cooperação técnica e operacional entre as instituições, assinado para o desenvolvimento do programa, inclui também a realização de palestras, congressos, seminários e ações conjuntas entre as defensorias públicas. Os trabalhos se estenderão até o dia 12 de fevereiro. A ação se divide em 2 momentos: a fase de análise processual e visitas às prisões. Com supervisão de Nádia Fadiani, da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Nascimento. Após a viagem a Minas Gerais, presidente Bolsonaro vai ao Hospital das Forças Armadas em Brasília. Reportagem de Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional de Brasília. O presidente Jair Bolsonaro deixou na noite dessa quinta-feira o Hospital das Forças Armadas em Brasília. A informação de bastidores é que ele foi fazer exames de rotina. A Secretaria de Imprensa da Presidência da República não confirmou. Na tarde dessa quinta-feira, Bolsonaro esteve em Minas Gerais, onde sobrevoou a região metropolitana de Belo Horizonte, fortemente atingida pela chuva nos últimos dias. Lá, o presidente se reuniu com ministros e autoridades locais e anunciou ajuda de quase 900 milhões de reais. Assim que chegou a Brasília, por volta das 6 horas da noite, Jair Bolsonaro foi direto para o hospital. O presidente passou cerca de 2 horas e não tem compromissos oficiais previstos para esta sexta-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Esporte paraense. Castanhal mira no Paysandu para se reerguer no campeonato. Castanhal e Paysandu se enfrentam neste domingo, dia 2, pela 3ª rodada do Parazão 2020, às 16 horas no estádio Mangueirão. O Japim vai em busca de uma reabilitação no campeonato, depois de perder para o Águia de Marabá por 2-1. Ocupando a 6ª posição na tabela geral de classificação, o Castanhal, com apenas 3 pontos, resultado com a vitória contra o Independente, quer se recuperar contra o Papão. A equipe aurinegra, comandada pelo técnico Arthur Oliveira, viaja para Belém neste sábado, dia 1º, e terá como desfalque o zagueiro Rodrigo Reis, que se recupera de uma lesão. Quem deve estrear como titular e assumir a posição é o também zagueiro Clebson.
Através de ajuda humanitária, Minas Gerais recebe 2 toneladas de remédios e insumos médicos. O Ministério da Saúde também autorizou o envio de medicamentos para o Espírito Santo. Reportagem Daniel Marques. O Ministério da Saúde liberou o envio de 2 toneladas de remédios e insumos médicos para Minas Gerais, com o objetivo de ajudar a atender as cidades atingidas pelas enchentes. São 8 kits calamidades que serão enviados para os municípios de Sabará, São Gonçalo do Rio Abaixo e Cataguases. As cidades de Ibirité, Manhuaçu e Contagem já receberam o kit, que inclui antibióticos, anti-inflamatórios, catéteres